Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 40. Amém, irmãos? Todos encontraram? Que diz assim o texto sagrado. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus amados irmãos, permitam, na introdução desta palavra, lhes fazer uma pergunta, que talvez é uma pergunta que quase todos os dias nós nos deparamos diante dela. O que fazer quando as circunstâncias da vida, quando os momentos difíceis chegam em nosso dia a dia? O que fazer quando tudo se conspira e parece que nós não iremos conseguir? Eu acredito que todos nós aqui já passamos por isso em nossas vidas. O que fazer quando o desemprego chega, a enfermidade chega? O que fazer quando Deus diz não para nós? Ainda que nós achamos que nós somos merecedores de algo que nós estamos pedindo, mas tudo se conspira, parece que nós estamos numa estrada que não tem fim e parece que nada vai dar certo em nossas vidas. O ano passado, por exemplo, permita-me compartilhar com os irmãos, parece que nós lá em casa, né, minha esposa daqui, meu filho Daniel, parece que nós tínhamos jogado pedra na cruz, porque foi um ano difícil para nós. Foi um ano que as pessoas olhavam para nós e diziam assim: não, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que vocês fizeram alguma coisa que vai dar errado tudo. Para os irmãos terem uma ideia, no mês de abril, né? Acho que foi abril, eu e meu filho estávamos voltando, na verdade, de Altinópolis, ali perto de Ribeirão Preto, e sofremos um acidente de moto. Meu filho perdeu o controle do carro, da moto, nós caímos no chão, mas graças a Deus que de tudo que aconteceu, a moto caiu para o chão e nós fomos esparramados pelo chão, não tivemos ali muitos danos em nossas vidas, na minha vida particular, do meu filho. Mas eu quero agradecer a Deus por esse momento que nós passamos ali e Deus nos livrou da morte. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Passados-se alguns dias depois, alguns meses depois, já eram umas 6 horas da tarde, 6h30, estava em casa lavando louça, como de costume, esperando a minha esposa chegar do serviço. E de repente, meu filho Tiago, mais velho, ele vem correndo do quarto e diz: pai, a mãe sofreu um acidente. E naquela hora eu peguei o telefone, liguei no celular dela e alguém do outro lado atendeu o telefone. E aí a pessoa diz: não, pode ficar tranquilo, não foi nada grave. E aquela coisa do outro lado falando, né, dizendo assim: não, pode ficar tranquilo que está tudo bem, ela está aqui, já está sendo atendida. E nós pegamos o carro e fomos até onde ela estava. E ela estava caída, ela estava voltando do serviço e um carro bateu na traseira da moto dela, jogou no chão e ela teve ali uma fratura na perna. Para que os irmãos tenham uma ideia, minha esposa, talvez os irmãos já perceberam, né, ela chega e ela não dobra o joelho, né, ela senta no banco e não dobra o joelho, porque ela não pode mais dobrar o joelho. Ela teve fraturas na perna, a tíbia dela basicamente ficou em múltiplos pedaços, como se tivesse quebrado um caco de vidro. E os médicos falaram da seguinte forma: nós não sabemos como que a sua esposa ou ela não perdeu a perna, não, digamos assim, perdeu um nervo, uma veia não se rompeu, de tão grave que foi a fratura que ela sofreu naquele acidente. Ficou 20 dias ali no HC internada, fez cirurgias, e eu me lembro que quando eu voltei de uma viagem, logo que eu estava ali em Belo Horizonte, que ela tinha acabado de receber alta, quando eu olhei para a perna da minha esposa, eu confesso que eu chorei por dentro e não falei nada para ela, mas me retirei, fui para o quarto e fiquei pensativo, porque parecia que a perna ela ia perder a perna, de tão grave que foi o acidente. Se os irmãos olhar para a radiografia, vão ver que a perna ficou totalmente danificada e até hoje ainda não recuperou. Faz um ano já e ainda está em fase de colagem os ossos devido a tão grave que foi. Passou-se mais alguns dias, aí uma pessoa chegou de mim e disse da seguinte forma: o diabo está furioso com vocês, o diabo está furioso com a sua família. E eu disse da seguinte forma para essa pessoa: irmãos, eu não atribuo ao diabo nada que acontece na minha vida, porque eu sei que tudo acontece debaixo da proteção de Deus e da ordem de Deus. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu que acontecesse. Eu não atribuo ao diabo nada que acontece na minha vida e na vida da minha família. Passou-se alguns dias, eu estava na igreja orando, de repente alguém bate nas minhas costas e diz assim: pastor André, o seu filho acabou de sofrer um acidente lá no centro de Ribeirão Preto. E eu fiquei em pânico, peguei o carro, era culto de doutrina, deixei lá um obreiro, peguei o carro, junto com minha esposa, e fomos até o centro. Chegamos lá, graças a Deus, a moto que ele estava, que o carro bateu, deu PT, perda total, e ele não teve nenhum arranhão sequer. Deus, mais uma vez, entrou com providências e não permitiu que ele se machucasse. Por isso que eu fiz essa pergunta: o que fazer quando o dia mau bate na nossa porta? Eu acho que essa é uma das grandes perguntas que nós precisamos responder no nosso dia a dia. O saudoso pastor Paulo Rezende de Oliveira, um pouco antes de Deus recolher, ele trouxe uma palavra quase nesse sentido e ele disse para a igreja: se preparem para o dia mau, quando ele chegar na tua vida, como que você vai se portar diante dele.
E eu gostaria de trazer essa reflexão com os irmãos dentro desse texto que nós acabamos de ler. Quando você talvez perder, como falei, o emprego, perder a saúde, perder um ente querido, como nós perdemos há 3 meses atrás, que trouxe um abalo muito grande para a nossa família. Mas, de tudo que nós podemos perder, irmãos, desse mundo, guarde bem isso, grave no seu coração. Nunca perca a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ela, segundo o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento. É onde que nós seremos firmados e através da fé nós seremos direcionados para Cristo Jesus e através dele alcançaremos uma resposta das nossas perguntas. Olha o que Cristo vai dizer no último versículo que nós lemos, o verso 48 desse texto. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Se tem algo que nós precisamos guardar deste mundo, é a fé que uma vez foi gerada no meu e no seu coração, através dessa palavra que um dia foi pregada para nossas vidas. A Bíblia vai dizer que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos deparamos diante desta palavra, ela vai gerando a fé, vai fazendo com que nós nos estabeleça no Senhor Jesus e passamos a olhar para Ele crendo como esta mulher creu em Cristo Jesus. Quando nós lemos esse texto da mulher do fluxo de sangue, parece que nós vemos aqui uma mulher desesperada, uma mulher que estava padecendo de uma enfermidade, que de repente ela abre a porta da sua casa e sai correndo no meio da multidão, entra no meio da multidão e vai até Jesus e toca em Jesus. Quando nós lemos o texto de uma forma sem compromisso com a palavra de Deus, parece que é isso que nós lemos, que aconteceu naquele dia. Mas na verdade não, irmãos. Na verdade, esta mulher, ela estava firmada na fé gerada pela palavra de Deus do seu coração. Dr. Lucas vai dizer que ela perdeu tudo, gastara tudo com médicos, com remédios. Nos dias de hoje, ela tinha sido desenganada pela medicina. Esta é a palavra atualizada para os dias de hoje. Ela havia sido desenganada, ou seja, não tem mais jeito para a sua enfermidade. Mas essa mulher, ela não age como uma doida qualquer, abrindo a porta da casa e saindo correndo em direção de uma multidão, de um homem chamado Jesus, não. Mas ela sai direcionada pela palavra de Deus até onde Jesus Cristo estava e toca nas solas das vestes de Cristo Jesus. Esta é a grande diferença quando nós lemos e prestamos atenção nos detalhes. Lucas, ele faz questão de dizer diante do cenário na qual aquela mulher estava vivendo, sofria de um fluxo de sangue, ou seja, pela lei mosaica, ela era considerada imunda, não poderia tocar em ninguém. Aonde ela sentasse, aonde ela tocasse, se tornaria imunda. Pela lei mosaica, Jesus Cristo, quando foi tocado por aquela mulher, ele deveria se retirar, tomar um banho e ficar até às 6 horas da tarde ou até virar o dia, para que ele pudesse voltar novamente a se colocar no meio da sociedade, porque ele se tornaria imundo pela lei mosaica. Mas acontece diferente quando ela toca em Jesus. A imunda se torna pura e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Mas o que eu quero deixar bem claro e trazer ao coração dos irmãos nessa noite é aprendermos com esta mulher. Eu me lembro que
Uns dias atrás, eu conversava com uma irmã lá em Ribeirão Preto, na escola bíblica dominical, e ela dizia assim para mim, pastor André: pastor Armando, eu tenho um desejo muito grande de ser batizada com o Espírito Santo. Escute isso, irmãos. Mas quando eu vou ser batizado, parece que algo acontece e parece que o Espírito Santo de Deus vai embora e eu não recebo o batismo do Espírito Santo. Isso ela falando, uma mulher muito simples. E eu disse para ela: a senhora crê no batismo com o Espírito Santo? Ela disse: eu creio, pastor. E eu perguntei: mas a senhora crê realmente que Jesus batiza com o Espírito Santo? A senhora crê realmente naquilo que está escrito na palavra de Deus? Ela disse: eu creio. Eu disse para ela: então daqui a alguns dias, não muito longe, a senhora vai ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. E ela ficou olhando para mim, e eu disse para ela: e não será talvez aqui na igreja, talvez vai ser na sua casa, lavando louça, limpando a casa, no ônibus, como nosso irmão ali, compôs um hino dessa forma. Não importa o lugar, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Passou-se umas 2 semanas, no ensaio das irmãs do ciclo de oração, havia chovido lá em Ribeirão Preto, e as irmãs, a maioria faltou no ensaio, e foram 4 irmãs, a minha esposa e mais 3 irmãs. E elas começaram a ensaiar. Ensaiaram um pouquinho, mais um pouquinho, de repente Jesus Cristo, através do Espírito Santo, visitou ela, e ela começou a rodar e a falar em línguas estranhas, e recebeu a promessa de Cristo Jesus. O crer na palavra de Deus é que vai fazer com que nós vençamos os dias maus que poderá chegar na minha e na sua vida. É no crer nesta palavra. Eu tenho falado, e por onde eu tenho passado e ministrado a palavra de Deus, é que o grande problema dos homens dos dias atuais é tentar inventar a roda de novo. É tentar inventar algo que não está nesta palavra. Mas se nós crermos na simplicidade desta palavra, mas no poder que há nela, nós seremos visitados pelo Espírito do Senhor, e Ele fará o milagre na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o momento, não importa o lugar, não importa a hora, basta nós estarmos direcionados por esta palavra. O fato de tocar nas orlas das vestes de Jesus é um direcionamento para os dias naquela época da palavra de Deus. Se os irmãos lerem Malaquias capítulo 4, versículo 2, o profeta vai profetizar justamente isso. Olha o que está escrito lá, vamos ler, irmãos. Olha que interessante. Capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça aqui, que está falando a palavra de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevado. No hebraico aqui, asas, irmãos, é canaf, ou seja, bordas, ou seja, orlas. Está referindo-se às vestes sacerdotal do sol da justiça, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ela abre a porta de casa e vai até Jesus, crendo que aquele homem que estava passando por ali era aquele a qual as Escrituras testificavam, ela vai direcionar na palavra: vou tocar nas orlas das vestes dele, porque diz a palavra que salvação trará debaixo das suas orlas. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxe salvação para aquela mulher, salvação do fluxo do sangue que ela estava padecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós precisamos, amados irmãos, é sermos direcionados por esta palavra.
é estarmos debaixo desta palavra, é estarmos firmados pela fé. Olha o que Cristo vai dizer, Jesus vai olhar para ela e dizer: a tua fé te salvou. A fé que foi gerada pela palavra escrita, pela palavra profetizada pelos profetas, a fé gerada que levou ela a procurar Jesus. E é isso que nós precisamos, querida igreja, de sermos direcionados por esta palavra, de crermos naquilo que está escrito nesta palavra. Só assim nós venceremos o dia mau, as dificuldades da nossa vida. Quando a circunstância bate e você fala: o que vou fazer? O que vai acontecer agora? Faça igual esta mulher, caminha em direção de Jesus e crê tão somente que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Quando a nossa irmã aqui pediu oração para uma pessoa que está padecendo desta enfermidade tão terrível, eu me lembrei de algo que aconteceu ali em Ribeirão Preto alguns anos atrás, algo muito triste que abalou aquela cidade, mas que através da fé, e eu creio que foi isso, que através da oração da igreja daquela cidade, Deus mudou aquela situação. Em um belo dia, de repente começa a chegar notícia que um jovem caminhou até um shopping daquela cidade e subiu no terceiro pavimento e se jogou lá de cima, tirou a própria vida. No outro dia, um outro jovem foi ao mesmo shopping, subiu até o terceiro pavimento, se tirou lá de cima e tirou a própria vida. No mesmo dia, mais 2 jovens estavam indo para o mesmo shopping. E pela misericórdia de Deus foi interceptado pelo caminho e não chegou até o destino final. E aí a grande pergunta da cidade: o que fazer? Fechar o shopping? O que fazer para que isso não venha acontecer mais? As autoridades, mas a igreja fez algo que mexeu com as trevas e colocou o inferno lá nas suas profundezas. A igreja se levanta e mais de 300 pessoas, muito mais, cercaram aquele shopping, irmão. E ali fizemos uma vigília, e eu participei daquela vigília. Pessoas de joelho, pessoas de pé, pessoas com as mãos levantadas, pessoas chorando, pessoas gritando, mas todos estavam ali clamando, dizendo: Deus, tenha misericórdia dos jovens de Ribeirão Preto, não permita mais que isto aconteça neste lugar. E pela misericórdia de Deus, irmãos, desde aquele dia até hoje, nunca mais aconteceu aquilo naquele lugar, porque Deus interveio através da fé, através do crer, através do agir da igreja naquele lugar. É isso que nós precisamos ter em mente, quando nós lemos esse texto sagrado e vemos essa mulher indo em direção a Cristo Jesus. Interessante que Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Saiu virtude, irmãos. E os discípulos ficaram sem entender, né? Tantas pessoas aqui, um aperta dali, outro aperta daqui, um toca nas orlas de Jesus, outro puxa para cá, outro puxa para lá. E de repente ele vai falar que de mim saiu virtude, porque alguém me tocou. Porque alguém tocou nele com um propósito, porque creu na palavra falada pelo profeta e foi em direção daquele que poderia mudar o quadro da sua vida, irmãos. Então, se você está passando por um dia mau, levante a sua cabeça, olha para Jesus, toca em Jesus, creia em Jesus, porque ainda há resposta para aqueles que creem no poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Só para finalizar, irmãos, está aqui minha esposa. Eu sou do Paraná e minha esposa é lá do norte, lá de Alagoas, né? Olha que diferença, né? Então, nada a ver, né? Mas Jesus faz essas coisas, né? Fui conhecer lá a cidade da minha esposa, ela nasceu. Mas olha, escute isso, irmãos. Como que Deus, Ele trabalha em nossas vidas, como que Deus faz milagres. Mas um dia eu peguei minha esposa e fui lá para o estado do Paraná. Fui em uma cidade chamada Porecatu. Quer dizer, eu conto para os irmãos com mais detalhes. E levei minha esposa na rodoviária de Porecatu. Né? Que lugar lindo, né? Coisa pequenininha, cidade do interior do estado do Paraná. E disse para minha esposa, está vendo esse chão aqui? Tinha uma mulher limpando lá, né? Quase que ela bateu com o rodo na minha cabeça, que eu pisei lá, ela ficou brava. E falei para minha esposa, está vendo esse chão aqui que essa mulher está limpando? Um dia, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós dormimos neste chão aqui. Sem casa, sem rumo, sem direção. Mas de uma coisa tinha uma mulher chamada Joaquina, minha mãe, que cria nesta palavra, no Deus da nossa redenção. Enquanto nós dormíamos, crianças ainda, ela foi até o banheiro daquela rodoviária e passou a noite inteira de joelhos dobrados, dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia do meu esposo, porque eu não quero perder nenhum deles. E nós não tínhamos um lugar sequer para pousar, para dormir ou para morar, porque meu pai havia perdido tudo o que ele tinha e saiu como um deprimido, juntamente com sua família, sem saber para onde ir. Mas Deus lá do céu estava guiando os nossos passos. No outro dia, Deus já havia preparado uma casa. No outro dia, Deus já havia preparado um lugar. Conta minha mãe que quando ela estava orando lá no banheiro, de joelhos dobrados, dentro de um banheiro de uma rodoviária, crendo na palavra de Deus, diz a minha mãe que o inimigo soprou no ouvido dela dizendo: eu venci e destruí a tua família. Mas ela levantou a mão e disse: Deus é Deus dos céus e da terra, e Ele não vai deixar que você destrua a minha família. E no outro dia, Deus já havia preparado um lugar para nós morarmos. Quando foi 6 horas da tarde do outro dia, nós já estávamos dentro de uma casa, a mamãe fazendo a janta, nos colocando para tomar banho, e Deus cuidando da nossa família. Creia tão somente, levante a sua cabeça, levante a sua mão, creia nesta palavra, porque Deus ainda opera milagres em favor daqueles que crê na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Foi isso que essa mulher tinha, a fé guardada no seu coração, gerada pela palavra do profeta. Deixa a palavra de Deus levantar-te novamente, gerando fé, e você vai vencer em nome de Jesus.